boa noite. O que apareceu aqui? Pronto. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem aí? Tô só vendo aqui, tá aparecendo as mensagens aqui no Instagram, do vídeo aqui, né? Mas tá tudo em ordem, tá transmitindo, né? Aqui no Facebook, no Instagram. Sejam bem-vindos. Pessoal, aí só me dá um retorno se o áudio, se o som está bom, tá? Para eu ter certeza que tá tudo em ordem, para eu não ficar perdido aqui. Se tiver algum problema, a gente pode corrigir, tá? Ó, a Fabrícia aí tá fazendo o curso de tratorista, tá aqui no Instagram. O Elber também tá fazendo curso presencial aí, entrou também. Sejam bem-vindos, boa noite. Pessoal, dar uns recados rápidos aqui antes de começar a falar do assunto, né, da live de hoje. Sempre lembrando aí que eu estou nas redes sociais aí, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn também. E tem o meu site, tá? Pessoal aí do Facebook, tá na descrição do vídeo. Depois esse vídeo também vai pro YouTube, tá na descrição, vai estar na descrição do vídeo. E aqui no Instagram, tá na bio do Instagram, tá certo? Então entre lá no site. Baixe lá gratuitamente o livro, o Guia para Operadores de Máquinas Agrícolas, o que fazer quando acender uma luz no painel. Então, para você conhecer melhor o painel das máquinas agrícolas e principalmente para você saber o que fazer quando acender uma luz no painel. Baixe gratuitamente o e-book em PDF, está lá disponível, tá? Então é só entrar lá no meu site e você vai receber o link no seu e-mail para fazer o download do livro, tá certo? E aí tem quase todos os dias tem vídeo novo aí nas redes sociais com dicas, com informações, com novidades aí sobre esse universo das máquinas agrícolas. Então acompanhe lá, curte, compartilha, que siga, se inscreva, enfim, cada rede social é diferente. Isso ajuda também a espalhar mais esse meu trabalho, para que possa atingir mais pessoas, tá? Tem o gato que chegou aqui na janela aí. É, opa, tem uma ligação aqui, vou ter que desligar, não tem jeito. Não vou atrapalhar agora a transmissão. É, então, pessoal, quem puder acompanhar aí, fique à vontade, tá certo? O site também. É, tem muita informação, muita coisa lá sobre máquinas agrícolas. A live semanal aqui, né? Não tem assim um dia certo, é conforme as atividades de campo aí permitem. Semana passada estava bem corrido, internet ruim nos lugares que estava, acabou que eu não consegui fazer. Mas retorna essa semana, né? Então é, a ideia é toda semana fazer uma live com um assunto diferente relacionado com as máquinas. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de pauta, mande aqui nos comentários, tá? Eu leio todos os comentários, eu respondo na medida do possível também. Então, se vocês tiverem sugestões de pauta, algum assunto que vocês querem ver comentado aqui ou saber minha opinião, mande aí, tá? E hoje aqui também, se vocês tiverem dúvidas a respeito desse assunto, fiquem à vontade aí, mandem as perguntas também, tá? Aí no Facebook, o Volney, o Wellington, alunos aí do curso online, o curso Destravando o Monitor GS3. Então sejam bem-vindos aí também a essa live. Então vamos lá, vamos falar sobre o assunto de hoje, que é sobre cuidados com o filtro de ar da máquina. Eu acho assim, pelo que eu vejo, pela experiência e tal, de docência e de operação e de coordenação e de supervisão, eu acho que eu posso afirmar sem medo de errar que é o assunto assim da parte de manutenção preventiva da máquina, é o assunto que mais tem dúvida.
É direto assim, o pessoal pergunta, ou quando eu estou num curso presencial, quando eu pergunto para os alunos como é que eles fazem, é, cada um dá uma resposta diferente, alguns enrolam, não querem responder direito, porque não tem certeza se aquilo que estão fazendo está certo, né? E a gente ouve falar muita coisa sobre esse assunto também, né? Uns falam que é de um jeito, outros falam que é de outro. O próprio fabricante às vezes não deixa isso muito claro. E aí a gente vê na própria internet hoje, nossa, a internet é uma coisa muito boa, mas por outro lado acaba muitas vezes gerando algumas confusões, porque você olha num site e fala uma coisa, olha em outro site e fala outra totalmente diferente. Então tem que tomar um pouco de cuidado também com essas informações, né? Hoje a gente pode entrar na internet, qualquer pessoa entra e fala o que quiser, né? Então a gente tem que olhar e analisar e procurar também outras fontes para se certificar que aquilo realmente é verdadeiro, né? Eu esqueci de falar, né? Eu tinha marcado um horário aqui da live 7h33, né? Mas eu trazei um pouco porque eu estava numa reunião de tutores aqui do Senar, tá? Só para vocês saberem, tá? Então, peço desculpa aí pelo atraso, mas vamos seguir a programação aqui. Então, falando sobre o filtro de ar, né? Então tem muita informação, um fala uma coisa, outro fala outra, cada um faz de um jeito, e muitas vezes o pessoal está fazendo errado, mas não está fazendo errado por, por maldade é simplesmente porque não sabe o jeito certo de fazer. E aí vai vai meio na onda, vai meio que, se os meus colegas fazem assim, eu também vou fazer. Se meu chefe manda fazer, eu vou fazer. E não sabe realmente se aquilo tá de acordo com o que é exigido, né, para o bom funcionamento, né, dessa peça tão importante que é o filtro de ar, tá? O filtro de ar, a gente fala, né? Ele é como se fosse o pulmão da máquina. É por ali que passa todo o ar que o motor precisa ali para fazer a queima do combustível. E não pode entrar sujeira. Na máquina, em qualquer sistema, né? Seja no hidráulico, transmissão, direção, motor, qualquer coisa, não pode entrar sujeira. Se entrar sujeira, essa sujeira vai provocar desgaste, né, naquele componente. O componente vai quebrar, vai ter uma vida útil mais curta, né? Especialmente no caso aí do motor, né? O motor ele é todo constituído de peças de metal, né? E e essas peças elas ficam esfregando umas nas outras praticamente, né? A folga entre elas é muito pequena. E só que assim, tem o óleo, né? Então no caso do motor principalmente, já que nós vamos falar de filtro de ar, vamos focar mais no motor. O motor ele tem o óleo para fazer a lubrificação, então se cria, né, uma película muito fina de óleo entre essas peças metálicas para diminuir o atrito, né? E prolongar a vida útil desses componentes ali, especialmente do motor. Tá? Só que o que acontece se entrar sujeira e ficar sujeira entre essas peças? Mesmo tendo óleo fazendo a lubrificação, mas a sujeira ela vai funcionar como uma lixa. Por exemplo, entre os anéis do pistão e o cilindro, né? Ali vai ficar como uma lixa e vai acelerar o desgaste dos anéis, o desgaste do cilindro ou camisa, como alguns falam, né? E aí, um motor, não é uma regra, tá? Isso que eu vou falar, não é uma regra fixa. Mas um motor de uma máquina agrícola, se espera que num motor normal, em uso normal, se espera que ele dure mais ou menos, né? 10.000 horas de trabalho. Alguns mais, alguns menos, né? Mas se espera que ele dure na faixa aí de 10.000 horas.
Mas a gente vê no campo algumas máquinas que estão com 12 mil horas, com 15 mil horas, com 18 mil horas, até com 20, 25 mil horas. Eu já vi máquinas e assim, que máquinas trabalhando e que nunca foi feita uma interferência no motor, uma reforma no motor. Então, um motor que se espera que dure 10 mil horas, mas tem algumas máquinas que dura 12, 15, 20, 25 mil horas sem fazer reforma. Nunca precisou abrir. Por quê? Porque ainda está trabalhando normal, não está queimando óleo em excesso, tá só aquele consumo normal do motor, né? Porque o motor ele consome óleo, isso é normal, consumir um pouco de óleo. Esse óleo que sobe, quando o pistão do motor sobe, é jogado óleo por baixo. Quando ele desce, os anéis descem raspando o óleo do cilindro. Então o óleo é raspado e desce de volta para o cárter. Só que fica uma película bem fininha de óleo nesse cilindro, na parte de cima, onde ocorre a explosão, né? A combustão ali do combustível para gerar a força do motor. Então essa película microscópica que fica ali, ela é queimada. Então é normal baixar o óleo do motor com o tempo, devagar, né? Agora, quando o motor começa a baixar muito óleo, que todo dia você tem que completar meio litro, 1 litro, 2 litros de óleo, aí já é sinal que é, essa folga entre os anéis e o cilindro já está muito grande. Por que está muito grande? Porque teve um desgaste, né? Esse desgaste ele pode ocorrer naturalmente, mesmo com todos os cuidados, usando o óleo correto, não deixando entrar sujeira pelo óleo, nem pelo filtro de ar. Em algum momento vai ter um desgaste que vai precisar abrir o motor e fazer uma reforma, né? Trocar pistão, trocar anéis, trocar cilindros, trocar biela, trocar eixo virabrequim. Vai chegar algum momento que isso vai acontecer, é natural. Mas como eu falei, isso se espera que aconteça com 10 mil horas mais ou menos, mas tem muitas máquinas que duram muito mais do que isso. E por que é que tem outras máquinas, tratores, colheitadeiras, pulverizadores, enfim, que com 2, 3, 4 mil horas tem que abrir o motor e fazer uma reforma? Qual que é a diferença? E tem muito por aí, né? Máquinas com 3 mil horas de trabalho que tem que abrir o motor, com 2 mil horas, com 1.500 horas de trabalho. Tem que abrir o motor, fazer a reforma, trocar pistão, trocar anel, trocar cilindro. Por quê? Se o motor era para durar 10 mil horas ou até mais. Por que que isso acontece? E por que é que algumas duram 15 mil ou 20 mil horas? Qual que é a diferença? A diferença é manutenção preventiva, os cuidados, né? Aí entra, claro, usar o óleo correto, recomendado pelo fabricante, trocar o óleo no intervalo correto, tudo isso é muito importante, lógico. Mas vamos trazer para o assunto da live hoje. E o filtro de ar? O filtro de ar é o pulmão da máquina, né? Então, todo o ar que a máquina consome passa pelo filtro de ar. E é muito ar que o motor consome. Isso varia bastante de uma máquina para outra, de acordo com potência, enfim, mas são vários e vários metros cúbicos de ar por hora que um motor consome. E tudo isso passa pelo filtro de ar, tá? Tudo isso passa pelo filtro de ar. E se o filtro de ar não tiver em boas condições, vai passar sujeira. E essa sujeira vai para onde? Direto para dentro do motor. E lá dentro do motor vira aquela lixa que vai acelerar o desgaste. E aí vai ter que abrir o motor com 2 mil horas, com 3 mil horas, com 4 mil horas, um motor que poderia durar talvez 10, 15 ou 20 mil horas, né? E assim, eu vou falar uma coisa que eu não tenho assim, eu não fiz um estudo científico, nem um artigo, nem nunca li isso, né? Eu vou falar uma coisa pelo que eu percebo no campo, tá? Pela minha experiência. 30 anos aí, desde operação, coordenação, supervisão, dando aula, que eu percebo no campo. Se a gente pegar essas reformas de motor prematuras,
Essas reformas com 4.000 horas, 3.000 horas, 2.000 horas, 1.500 horas. Pegar essas reformas de motor prematuras. Pelo que eu percebo, pela minha experiência, tá? Eu posso até estar cometendo um equívoco, mas eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu diria que essas reformas prematuras, mais de 90% delas é por falha na manutenção do filtro de ar. Tá? Até isso aí seria interessante fazer um estudo, né? Algum universitário aí fazer algum estudo, né? Uma pesquisa científica e tal, escrever algum artigo, acho que seria interessante. Se alguém está assistindo aí, eu acho que poderia fazer, né? Então, mas pela prática que eu tenho, eu posso afirmar isso, né? Que uns 90%, talvez até mais, das reformas prematuras de motor é por falha no cuidado com o filtro de ar. E por que é que ocorrem falhas na manutenção? Por falta de conhecimento, por não fazer do jeito certo que deve ser feito. Aí sempre tem aquela dúvida, né? Pode soprar o filtro? Não pode soprar o filtro? Tem que trocar? Quando que tem que trocar? Quando que tem que soprar? Pode soprar quantas vezes? Uma vez, duas vezes, 5 vezes? Sempre tem todas essas questões, né? E é muito difícil um operador ou até um mecânico ter uma resposta precisa na ponta da língua. É difícil. Eu sempre faço, né, um exercício. O pessoal da turma dessa semana que está assistindo, né, nós fizemos esse exercício. Eu pergunto, hein, vem cá, como é que você faz? Como é que você acha que é o certo? E muitas vezes o pessoal não tem essa resposta. Tá? Então hoje nós vamos esclarecer isso aí. Como é que é o cuidado, como é que tem que ser o cuidado com o filtro de ar. Tá? Deixa eu só registrar aqui, né, antes de prosseguir. O Gleidson falou que o volume lá tá bom. Gleidson também é aluno do curso online. Seja bem-vindo aí, tá no Facebook. Aqui no Instagram, quem entrou aqui? Edson Souza Leal, Cristiano Crick, Casa da Florista. Esse aqui é o Elber, né? Ricardo de Souza Nascimento, sejam todos bem-vindos aí, tá? Se tiver pergunta, mande as perguntas aí, que eu já vou respondendo. A pergunta que todo mundo deve ter é assim: como é que eu faço o cuidado com o filtro de ar, né? É, e, e aí eu sempre falo assim, né? Eu também não sei. Como assim o instrutor não sabe? Né? O pessoal me fala isso, poxa, eu vim fazer o curso aqui para aprender e você me fala que não sabe, né? Então não valeu a pena vir fazer o curso, não valeu a pena vir assistir a live. Jackson entrou aí também, né? Jackson também já fez curso presencial aí, também aluno do curso online. Tem que acessar mais as aulas lá, Jackson. Faz dias que não acessa, né? Eu tava olhando lá. Aproveitar e dar um puxão de orelha aqui. Mas pessoal, deixa eu esclarecer, tá? Então, assim, quando eu falei, ó, eu também não sei como é que é o cuidado certo com o filtro de ar. Claro que eu sei muita coisa sobre filtro de ar, mas é que é o seguinte, vai depender muito da máquina que você está trabalhando, tá? Não tem uma receita pronta que sirva para tudo, tá? O Elber já está dando a dica aí no Instagram, né? Mas eu vou chegar lá. Vamos manter o suspense aí. Pessoal, para ilustrar isso que eu estou falando, eu peguei aqui alguns manuais, alguns, tá? Não vou pegar muitos não, mas só para ilustrar o que eu quero passar para vocês hoje aqui, tá? Eu estou aqui com os manuais, ó. Não sei se tá dando para ver aqui, no Instagram pegou aqui, né? Vamos ver se pega aqui, ó. Pegou aqui também, né? Um manual mais antigo, tá? Não é de trator novo agora. Um manual mais antigo de tratores da linha 8R da John Deere, tá? E aí eu vou ler para vocês o que o manual fala sobre cuidado com filtro de ar, tá? Então aqui diz o seguinte: faça manutenção do filtro de ar primário se a luz do alerta de serviço estiver acesa. Ó, já dá uma informação muito importante aqui.
As máquinas elas têm ou no painel ou no filtro de ar mesmo, algumas mais simples, né, mais que não tem tanta tecnologia ou mais antigas também, elas têm um indicador no próprio filtro de ar, né, com cores diferentes que indicam se tá tendo, se o filtro está entupido ou não, tá? Mas na grande maioria tem uma luz no painel que se acende, tá? Então ele está dizendo aqui o seguinte: a gente só vai fazer manutenção no filtro de ar se a luz do painel acender. Então, pessoal, esquece aquele negócio de todo dia de manhã abrir o filtro de ar e ficar mexendo no filtro de ar. Esquece isso. Risca isso da sua vida de operador. Risca isso da sua vida de comboísta. Não precisa todo dia ficar abrindo o compartimento do filtro de ar e limpando o filtro de ar ou olhando o filtro de ar. É só quando a luz acende, tá? Enquanto a luz não acende, não precisa mexer no filtro de ar. A luz ela acende quando não está entrando mais ar suficiente para dentro do motor, para o bom funcionamento do motor. Enquanto a luz não acender, está entrando ar suficiente. Portanto, não precisa mexer no filtro, tá? Tem mais algumas questões, mas deixa eu continuar a leitura, vou chegando lá, tem vários detalhes aí, tá? Mas seguindo aqui no manual do 8R aqui, tá? Substitua os filtros pelo menos uma vez por ano ou após 6 limpezas, ou se o alerta de manutenção do filtro de ar permanecer aceso após a limpeza. Então, olha só, pode soprar o filtro? Aqui está dizendo que pode soprar. Então, era uma das perguntas até que eu coloquei aí na divulgação da live, né? Eu posso soprar o filtro? Então, aqui está dizendo que pode soprar. Quantas vezes? Aqui está dizendo 6 vezes. Aqui já cabe uma observação, tá? Quando o manual da máquina aqui fala 6 vezes que pode soprar, não é que tem que soprar 6 vezes. É que ele pode ser soprado até 6 vezes, tá? Se deu um ano, tá dizendo aqui, né? Se deu um ano, mas ainda não deu as 6 limpezas, já tem que trocar porque deu o tempo. Então é o que ia acontecer primeiro, né? Um ano ou 6 limpezas, ou se você limpar o filtro, colocar o filtro de volta e logo em seguida, em alguns minutos, a luz acender de novo. Aí isso quer dizer que o filtro já deu o que tinha que dar. Ele tá obstruído, mesmo que foi limpo, mas ele não tem mais condições. Então, se limpou o filtro, colocou de volta, a luz logo acendeu de novo, então é um filtro que já deu o que tinha que dar, tá? Tá, deixa eu só seguir aqui a leitura, tá? Tem aqui ensinando como é que tira, né? Aqui, ó, limpar o filtro com ar comprimido. E aí tá dizendo para segurar, tá? E para soprar na superfície interna. Então, olha outra informação importante. Está dizendo que esse filtro aqui pode ser soprado, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar as imagens aqui, né? A imagem aqui, ó, do filtro, né? Aqui, aqui. Então, esse filtro pode ser soprado, mas olha a imagem aqui, ó. Por dentro, né? Aqui, ó. Por dentro. Então, não se sopra filtro por fora. Agora vem cá, atire a primeira pedra quem nunca soprou um filtro por fora. Todo mundo já fez isso, né? Então filtro não se sopra por fora, só de dentro para fora. Por quê? Se a sujeira vem nesse tipo de filtro aqui, né? Ela vem e bate aqui no papelão do filtro. É um papelão, né? A sujeira bate aqui. Para eu tirar essa sujeira, tem que soprar de volta. Se soprar no mesmo lado que a sujeira está, essa sujeira vai ser forçada para dentro. Ela vai ser forçada a atravessar o filtro. E quando ela atravessa o filtro, vai danificar. E às vezes não é um dano visual que a gente consiga ver, é uma coisa microscópica. Ah, mas se é microscópico, então não tem problema, porque só vai entrar sujeira muito pequena. É verdade, mas a sujeira muito pequena, inclusive a sujeira que nós
não conseguimos nem enxergar, ela já faz dano dentro do motor. Mesmo a sujeira muito pequena que nós sequer conseguimos enxergar, ela já faz dano dentro do motor, tá? E aqui tem outra coisa também, né, que fala que é muito interessante, que é o seguinte, ó, fazer a inspeção no filtro. Você tirou o filtro, acabou de soprar o filtro e esse filtro deve ser inspecionado. Como é que se faz a inspeção desse filtro? Você pega ele, coloca uma lâmpada dentro do filtro e vai em um quarto escuro e faz a inspeção do filtro. Ninguém faz isso. Vamos falar a verdade. Ninguém ou quase ninguém, tá? Não vamos generalizar na totalidade. Mas vamos falar assim, 99%, 98% não faz essa inspeção. Essa inspeção ela é muito importante, feita dessa forma, por quê? Porque se você está num quarto escuro e a única fonte de luz está dentro do filtro e você olha o filtro por fora, qualquer anomalia, qualquer dano no filtro você vai conseguir enxergar. Mostra tudo. Se você só pegar o filtro aqui e olhar o filtro, você não vê esse nível de dano. Você só vê grandes danos. Agora, com uma lâmpada dentro e você está em um quarto escuro olhando o filtro por fora com a lâmpada dentro, vai aparecer qualquer coisa. Qualquer coisa aparece. E aí vem um detalhe, ó, aquilo que eu já falei. Diz aqui, ó, o filtro pode ser limpo até 6 vezes. Se você colocou o filtro semana passada na máquina, semana passada, e hoje acendeu a luz, você tirou o filtro, soprou ele e foi fazer a inspeção e viu que o filtro está furado, faz o quê? Joga esse filtro fora e coloca um novo. Ederson, mas eu coloquei o filtro semana passada e só foi limpo uma vez. E o manual fala que pode limpar até 6 vezes e que só deve trocar, só precisa trocar se atingir 1 ano. Gente, o filtro está furado. Se o filtro está furado, não importa se ele foi limpo só uma vez, não importa se ele foi usado só por uma semana ou só por um dia, não importa. O filtro está furado, não presta mais. Simples assim. Se você usar o filtro furado, vai acontecer o quê? Vai entrar sujeira para dentro do motor. Aí pode me falar assim: ah, mas tem o filtro secundário. Então, se passar pelo primário, o secundário segura essa sujeira? Tem um fundo de verdade nisso, sim. Tem um fundo de verdade. Só que o seguinte, aquele filtro secundário, se acontecer alguma coisa durante a operação que você não viu, que você não percebeu, você tem uma segurança ali. Só que aquele filtro ele não tem a mesma capacidade de filtragem do primário. A capacidade dele é bem reduzida. E se você conta com ele para suprir um erro, uma falha do elemento primário que você já percebeu, você está sobrecarregando ele e vai ter problemas. Ou ele vai acabar deixando passar alguma coisa, ou ele vai entupir muito rápido. Pode acontecer uma das duas coisas. Então nós não podemos contar com o elemento de segurança para corrigir um erro que nós já percebemos. Ele é para se nós não percebermos, se durante a operação acontecer algum problema, enfim, aí nós temos uma segurança, mas nós não vamos contar com isso. Nós sempre vamos tentar evitar de usar o filtro secundário. Vamos colocar dessa forma. Tá? Nós vamos sempre tentar evitar o uso do secundário. E se em qualquer momento você abriu ali, tirou, por exemplo, o filtro primário para fazer a limpeza, acendeu a luz, você tirou o filtro primário para fazer a limpeza. Quando tira ele fora, você olha o secundário e viu que ele está sujo, é sinal que o primário está furado. Nesse caso, faz o quê? Troca os dois. Você nunca vai deixar um elemento secundário sujo montado na máquina. Tá? Se o secundário estiver sujo, não importa também. Ah, mas eu coloquei semana passada, só usou uma semana. Não importa. Ele está sujo, é sinal que o primário estava furado. Troca os dois.
você não pode deixar um elemento secundário sujo, por quê? Porque daí você perde a referência. Se você coloca o elemento secundário já sujo, depois quando você abre numa inspeção futura e vê que ele está sujo, você não sabe se aquela sujeira é a sujeira da vez anterior que você já viu ou se é uma sujeira nova. Você perdeu essa referência. Então o elemento secundário sempre tem que estar limpinho, sempre limpinho, tá? E o elemento secundário, todos os manuais falam, né? Não deve ser limpo. Não deve ser limpo. Né? Até está escrito aqui, ó, na sequência. Não tentar limpar o filtro secundário. Substitua o filtro secundário anualmente ou a cada segunda troca do filtro primário. E um detalhe muito importante. Instale o novo filtro secundário imediatamente para impedir que a poeira penetre no sistema de entrada de ar. Quando você vai trocar um elemento secundário, você só tira ele para troca. Em outras situações, não tira do lugar. Só quando for trocar. E mesmo assim, quando for trocar, você vai com uma mão, tira ele e na outra mão aqui você já tem o elemento novo. Então você tira um e já põe o outro. Na mesma hora. Por quê? Porque no ar, no ambiente, inclusive aqui onde eu estou, onde você está aí, tem poeira no ambiente. Lembra aquela poeira que eu falei que a gente nem enxerga, mas tem poeira no ambiente. Se você deixar uma mesa aqui de um dia para o outro, ou 2 dias, ou 3 dias, e depois você passa o dedo aqui, o dedo fica sujo. Por quê? Porque veio poeira, e essa poeira foi acumulando aqui. Se essa poeira encontra a entrada ali de ar da máquina sem filtro, ela vai entrar. E vai fazer dano lá dentro do motor. Então, nunca se deixa ali aberto. Você tira um com uma mão e na mesma hora você já põe o outro. Não dá tempo de entrar sujeira. E depois, quando for fazer as manutenções, não tira o elemento secundário. Agora aqui entre nós. Eu já vi, vocês que estão assistindo com certeza já viram, ou até já fizeram, né? O operador, o mecânico, o comboísta vai lá, tira o elemento primário, sopra por dentro, por fora, né? Sopra, aí tira o secundário, sopra também, e no final, para completar, a cereja do bolo, vê lá dentro do compartimento do filtro que está sujo, vai lá e mete um jato de ar lá dentro. Vocês já viram isso? Comenta aí, coloca nos comentários aí se vocês já viram isso. Ou se vocês já fizeram isso, coloca aí nos comentários. Eu já vi muito isso. Tira o elemento primário, sopra, tira o secundário, sopra e no final ainda sopra o compartimento lá sem nenhum filtro no lugar. Tá fazendo o que nesse caso? Jogando sujeira lá para dentro do motor. Eu sempre falo assim, se fizer isso, já separa o dinheiro da reforma do motor. Pode separar. Pode separar. O Gabriel disse que já viu, né? O motor, ele não vai assim, você não vai ter que abrir o motor no dia seguinte ou na semana seguinte. Não. Esse dano, ele demora mais tempo. Ele demora algumas semanas, alguns meses, às vezes vai até de um ano para o outro. Mas vai acontecer. Por quê? Porque entrou sujeira. E depois que entrou, não tira mais. Não tira mais. Esquece. Já foi. O Elber disse que já viu, mas nunca fez, né? É sempre assim, sempre os colegas que fazem, né? Não, tô brincando, tá? É. Não, mas eu já vi muito também, já vi, né? E olha só, pessoal, não é que essa pessoa que faz isso, que está fazendo por maldade, não, é por falta de conhecimento, só isso, né? Essa, inclusive, é a função que eu assumi aqui, né? É de levar esse conhecimento para mais pessoas. Hoje a internet permite isso, né? Então, o conhecimento, ele liberta as pessoas disso, né? Ó, o Volney disse que já fez. É corajoso aí, Volney. Assumir que já fez, né?
Mas é isso aí. E por falta de conhecimento. E assim, pessoal, não é porque eu tô aqui falando, que vocês têm que ter esse cuidado e tal. Não é porque que eu sempre fiz certo, não. Eu já fiz muita coisa errada em máquina. Muita. Tanto da parte de manutenção preventiva, quanto da parte de segurança, quanto da parte operacional, regulagens. Nossa, eu já fiz muita coisa errada. Mas eu fazia errado por quê? Porque eu não tinha a informação que hoje eu tenho. Né? Então hoje de jeito nenhum que eu sopraria um filtro da forma errada, de jeito nenhum que eu sopraria um elemento secundário de segurança, que lá atrás eu já soprei também, já fiz, né? Já fiz também. E eu fazia por quê? Porque eu não tinha informação. Hoje eu tenho informação e eu quero passar essa informação para vocês não cometer esses erros, né? Tranquilo? Então, eu li aqui uma parte do 8R. Vamos andar a conversa aqui para não demorar muito também, né? Vamos pegar aqui só para a gente conferir aqui, né? Ó, outro manual aqui, ó. Manual Valtra da série A, eu acho que é assim que chama, né? Tratores de até 100 cavalos, né? Vou mostrar aqui no pessoal do Facebook também, né? Do YouTube. São máquinas um pouco mais antigas, tá? Eu estou pegando aqui como exemplo, tá? Não sei se é máquina nova, se é antiga. Os manuais que eu tenho aqui são de mais tempo, tá? Mas esse não é o caso. Eu só quero mostrar para vocês aqui as diferenças. Vamos ver aqui então nesse manual o que fala. O filtro de ar possui um indicador de restrição de baixa pressão com uma luz de advertência no painel de instrumentos. Quando a luz acender, o filtro deverá ser limpo. Após a segunda limpeza, os elementos filtrantes devem ser substituídos ou a cada ano. Começa aqui já as diferenças. O outro aqui falava que podia soprar até 6 vezes. Esse aqui fala só 2. Ou, então tem que trocar o filtro a cada 2 limpezas ou a cada 1 ano. Então repare que tem também um limite de tempo, né? O Gleidson também falou que já soprou os 2 filtros. É isso aí, todo mundo já fez. É difícil alguém que não tenha feito. Olha só, vamos continuar aqui a leitura. Sempre que o elemento filtrante primário for substituído, substitua também o elemento de segurança. É diferente do outro. Aqui ó, no outro trator falava que era uma troca sim, outra não, né? Para trocar o de segurança. Aqui, toda troca do elemento primário troca o de segurança. Né? Tá? Aí fala para limpeza. Ó, importante o que fala aqui, né? Efetua a limpeza do elemento filtrante aplicando jatos de ar comprimido seco. Olha a palavrinha, que interessante. Ar comprimido seco. Você tem que ir lá no compressor de ar que você está usando para soprar o filtro e tirar a água que acumula no compressor. Muita gente não faz isso. E aí está fazendo o quê? Está soprando ar com água no filtro. E se está soprando ar com água no filtro que é de papelão, o que vai acontecer? Vai furar. Tá? Vai furar. Então tem que tirar a água, às vezes água, também óleo acumula lá no compressor, tem que tirar. E nesse caso aqui ele fala também que é possível limpar o filtro com um aspirador de pó. Olha que interessante, nessa máquina aqui, ó. Né? Isso tem que ver daí o seguinte, algumas falam que pode, outras não falam. Então se não falar nada, nós não vamos usar. Só vamos usar na que fala que pode. Aí vem outro detalhe. Olha só quanto detalhe, né? A gente acha que é uma coisa bem simples limpar o filtro de ar, mas olha quanto detalhe. Não aplique jatos de ar com pressão superior a 5 bar. Deixa eu perguntar para vocês aí que estão acompanhando. Coloca nos comentários aí. Quando vocês vão soprar o filtro de ar, vocês olham a pressão do compressor para ver se está a pressão correta? Fala aí nos comentários. Vocês olham a pressão ou quanto mais forte a pressão do compressor, melhor?
Geralmente é assim, né? Não, deixa eu encher o compressor primeiro porque eu vou soprar o filtro. Muita gente faz isso, né? Pessoal, não é, de novo, faz isso porque não sabe que existe uma pressão máxima. E aqui no manual está dizendo, tá? É, e está falando aqui também para fazer a inspeção, né? Antes de usar o filtro de novo. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Mais um da Valtra aqui, né? Da linha BH, né? Vou mostrar mais perto aqui o pessoal do Facebook, do YouTube, né? Linha BH também, tá? O que que fala aqui, ó? Faça a limpeza ou substituição do elemento filtrante principal da seguinte maneira. Sempre que a luz acender, né? Vou fazer um resumo aqui, tá? Que tem mais explicações. Olha só. Elemento com 1 ano de uso ou 2 limpezas efetuadas deverá ser substituído, juntamente com o elemento de segurança. Tá? Aí, olha só. Voltar só um passo, né? Voltar só um passo. Ó, o Gabriel diz aí que quanto mais pressão, melhor. Ó, mas agora você sabe que tem limite de pressão. E qual que é o limite? Tem que olhar no manual do trator. No manual fala. Tá? Esse aqui fala 5 bar, né? 5 bar, nessas horas é bom vocês instalar no celular de vocês um conversor de unidades, tá? Tem lá os aplicativos, nas lojas de aplicativo, gratuito, eu recomendo vocês instalarem, tá? Porque a gente não sabe exatamente o que é 5 bar, a gente está mais acostumado com PSI, Libra, né? PSI e Libra é a mesma coisa. Mas fazendo a conversão dá 72 libras e meia. 72, tá? Vamos arredondar para 72. Agora olha só, voltando naquele ponto que eu falei lá atrás. E é, se você abre todo dia lá o filtro de ar e sopra o filtro de ar todo dia? E aí vem o manual e fala o seguinte, que esse filtro aqui só aguenta 2 limpezas. Então você limpou 2 vezes, na terceira você já tem que trocar. Se você abre o filtro todo dia e sopra o filtro todo dia, você teria que trocar o filtro a cada quanto tempo? No terceiro dia. Porque esse filtro aqui, que eu estou dando esse exemplo aqui, ó, ele não suporta mais do que 2 limpezas. Se você limpar mais do que isso, você vai danificar ele microscopicamente, né, aquilo que eu falei antes, e vai passar sujeira. Ah, mas o filtro está sujo. Mas se não acendeu a luz ainda, deixa o filtro sujo. O filtro sujo não é problema. Inclusive a sujeira que vai colando no filtro ajuda a filtrar melhor o ar. Inclusive ele filtra melhor o ar se o filtro estiver sujo. Tá? Então, espere a luz acender. Se você às vezes está soprando todo dia, e se você esperasse a luz ia acender a cada 15 dias, nossa, olha só a durabilidade maior do filtro, né? O filtro dura muito mais e vai funcionar muito melhor. Ah, mas eu estou num lugar, numa atividade, tem atividades, né? Por exemplo, gradagem às vezes, aplicação de calcário, colheita, que dá muita poeira. E às vezes acontece de a luz indicador acender todos os dias. Acontece. Aí nesse caso, faz o quê? Só lamento, né? Se o manual fala que não pode limpar o filtro mais do que 2 vezes e você está limpando mais do que isso, você está assumindo um risco muito grande e provavelmente você vai ter problema. Só que é aquele negócio, né? Ah, mas não vai aparecer hoje nem amanhã, vai aparecer lá na frente e depois ninguém lembra mais do que foi. Paciência, né? O Gleidson está dizendo que o patrão manda limpar todo dia, né? O verão inteiro. Eu já passei por isso também. Já passei por isso. De ser mandado e tem que soprar. Mas aí o operador tem que fazer o quê? O operador que tem esse conhecimento tem que tentar mostrar, né? Ó, nós estamos fazendo errado. Não é o que o fabricante recomenda. E aí eu sempre falo, não adianta dizer, foi o Ederson que falou na live. O patrão provavelmente, se ele não me conhece, ele nem sabe quem eu sou.
Ele nem vai escutar você falando isso. Então, o que que você faz para tentar convencer o patrão, o gerente, ou seja lá quem for? Mostra isso aqui. Mostra aqui, ó. Aí você vai dizer, nem fala de Ederson, fala o seguinte, ó. É a Valtra que está dizendo, é a John Deere que está dizendo, é a Massey Ferguson que está dizendo, é a Case, é a New Holland, é a Yamaha, é a Mahindra, sei lá, qualquer fabricante que seja. É o fabricante que está dizendo, não sou eu, não é o Ederson, é o fabricante. Se o fabricante não sabe o que está dizendo sobre o filtro de ar, aí pode abandonar, né? Então, o fabricante sabe, o fabricante testou durante anos, então ele sabe o que estão dizendo. Então, nós vamos seguir o que o fabricante recomenda. Tá? Deixa eu pegar outro aqui. Deixa eu acelerar aqui que já está ficando extenso. Meu objetivo não é ser extenso, mas é muita informação, né? Olha só. Trator, mais um John Deere. E aqui, olha só que interessante, ó. Às vezes o pessoal fala assim, ó. Ah, eu sei que tem diferença, mas John Deere é desse jeito. O Massey é de outro jeito, o Valtra é de outro. E vocês vão ver aqui que não é. Vocês já viram ali que tem diferença de uma máquina para outra, nos manuais que eu já li. Tá? Agora, olha só. O outro manual da John Deere que eu li ali falava que podia limpar até 6 vezes e que tinha que trocar uma vez por ano, certo? Esse aqui, ó, linha 7J. Linha 7J. Deixa eu mostrar mais perto aqui pro Facebook também, ó. Tá? Vamos ver o que fala aqui, ó. Eu vou ler só uma frase que diz aqui. Só uma. Não tente limpar os filtros. Volney está assistindo ainda? Volney, eu sei que trabalha com o 7J. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Vai ser meio difícil, né? Mas aqui está escrito, ó. Não tente limpar os filtros. Não sei se vai pegar direito aqui. Deixa eu tentar aqui também. Não tente limpar os filtros. Da mesma marca que o outro, que falava que podia limpar 6 vezes. Esse aqui fala que não pode limpar nenhuma. Esse aqui faz o que se acender a luz? Troca. Não limpa, troca. Olha só como é diferente um do outro. Da mesma marca. Tá? Deixa eu só pegar mais dois aqui rapidinho, ó. Massey Ferguson. Da linha 200, ó. 290, 265, 75, 83, 90, 292, tá? O que fala aqui sobre os filtros de ar da série 200 da Massey Ferguson? Que eu sei que muitos aí trabalham. O elemento primário não deve sofrer limpezas. Se a luz de aviso de restrição acender, substitua o elemento. Aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Não sei se dá pra pegar ali, ó. Pessoal, não sou eu que estou dizendo. É a Massey Ferguson que está dizendo. O outro aqui é a Valtra que está dizendo. O outro aqui é a John Deere que está dizendo. Não sou eu. Deixa eu pegar só mais um aqui. Yamaha Solis. 45, 50, 60, 75. Aqui, ó. Yamaha Solis. Limpe o elemento do filtro de ar primário após as 50 horas. Isso é o trator novo, né? E posteriormente a cada 250 horas de funcionamento ou quando o indicador de obstrução acender. Esse aqui já é bem diferente dos outros. Nenhum dos outros falava de intervalo de tempo. Esse aqui fala. Ele fala que com 250 horas, se não acendeu a luz, mesmo assim pede para limpar. Substitua o elemento primário a cada 750 horas de funcionamento ou 1 ano. Agora olha o detalhe interessante aqui, ó. Pessoal que está acompanhando aqui ainda, ó. Limpe o elemento do filtro primário aplicando ar comprimido, pressão máxima não superior a 20 psi.
20. 20. O outro lá era quanto? 72. Aí olha só. Aí você pega e lê um manual e bota na cabeça assim: ah, então eu posso soprar o filtro com até 72 libras. Beleza. Aí você pega esse outro trator aqui, que o filtro só aguenta 20 libras e você sopra com 70. Vai acontecer o quê? Vai arrebentar com o filtro. Então, até a questão da pressão tem diferença de um para o outro. Eu não vou pegar todos os manuais, tá? Mas só para vocês saberem, tem manuais que fala que pode soprar o filtro com até 90 libras, outros com até 72, outros com 60, outros 30, outros 25. E esse aqui é o de menor pressão que eu já vi até hoje, 20 libras. Aí você pega esse de 20 libras, que só suporta 20 libras, e tenta soprar com 90. Ou com o compressor cheio, né? Como o Gabriel aí falou, né? O que vai acontecer com esse filtro? Vai danificar ele. Talvez não um dano aparente, mas aquele dano na estrutura ali daquele papelão, um dano microscópico, mas que já vai passar sujeira. Então, pessoal, assim, quem espera uma regra, o pessoal quer sempre uma regra, né? Ah, o filtro de ar, como é que é? Pode soprar ou não pode? O que nós vimos aqui? Tem filtro que pode e tem filtro que não pode. Os que pode, tem uns que podem soprar com 90 libras, outro com 70, outro com 60, com 30, com 20. Tem filtro que pode soprar 2 vezes, outro que pode soprar 3, outro que pode soprar 5, outro que pode soprar 6. Tem filtro que pede para trocar uma vez por ano, mesmo que a luz não acendeu, mesmo que não fez aquela quantidade de limpezas, pede para trocar uma vez por ano, outros a cada 2. O elemento secundário, alguns aqui pedem para trocar a cada troca do elemento primário, outro pede para trocar uma vez sim, outra vez não. Tem máquina que fala que a cada quinta troca do elemento primário que troca o secundário. Então, não tem uma regra. Não tem. A regra, o que vai ser? Ler o manual. Então, a regra vai ser ler o manual da máquina que você trabalha, tá? Esses aqui são só alguns exemplos, tá? Eu tenho mais aqui, ó, do BM, que eu nem li até, né? Mas se você olhar, com certeza vai ter alguma diferença dos outros. Tem aqui do 6J. Vocês veem que eu coleciono manual, né? Eu gosto disso, eu leio muito manual. É o meu trabalho também, né? Faz parte. Mas eu gosto, eu faço também porque eu gosto. Então, não tem uma regra. A regra é leia o manual. E outra coisa, né? Às vezes o pessoal olha assim, ah, mas eu vou ter que ler o manual todo da máquina, é um manual grande, vai dar trabalho. Pessoal, para tirar essa dúvida do filtro de ar, é menos de meia página. O do 7J ali mesmo é uma linha. Uma linha. Uma linha. Esclarece tudo sobre o filtro de ar. Uma linha. Claro que eu sempre recomendo, ó, leia o manual todo, né? O operador hoje ele tem até essa obrigação de ler o manual, porque por mais que faz curso, por mais que estuda e tal, mas olha só o tanto de informação que tem sobre esse trator, né, da linha 8R. Não tem curso que a gente consiga passar tudo sobre o trator. E ninguém consegue guardar tudo isso aqui também na memória, nem o instrutor. O instrutor é gente também, né? Não consegue. Então tem um monte de detalhe, tem um monte de coisinha que só no manual, tá? Mas para tirar uma dúvida pontual como essa, é uma página, é meia página, às vezes é um parágrafo, às vezes é uma linha. E vocês tiram essa dúvida, tá? Então a regra é leia o manual, mas leia o manual da sua máquina, da máquina que você está trabalhando. Por exemplo, eu peguei aqui o manual do 8R, né? John Deere linha 8R. Eu nem sei de que ano é esse manual, tá? Não sei. Tem algum tempo já. Mas se você pegar um 8R de hoje em dia, já é diferente desse aqui.
Então, o que é recomendado nesse manual para esses modelos aqui de trator não é o mesmo que é recomendado hoje. Um manual, esse aqui provavelmente seja lá de 2016, 2017. Os modelos até são os mesmos ou muito parecidos, mas já mudaram bastante. Então, muitas vezes, máquina da mesma marca, do mesmo modelo, mas montada em anos diferentes, tem procedimentos diferentes. De uma poder soprar o filtro e a outra, fabricada no ano diferente, já não poder mais. Acontece isso. Então, é importante que você leia o manual da máquina, o manual que veio com a máquina que você está trabalhando. Aí sim você tem absoluta certeza que você está fazendo o procedimento certo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O Volney está perguntando do 6J. Eu tenho um manual, mas ó, Volney, é o seguinte, ó, isso que eu acabei de falar. Talvez esse manual que eu tenho do 6J não seja o mesmo do 6J que você tem aí, tá? Então é bom você verificar no manual que você tem aí. Mas só para você ter uma ideia, tá? Eu vou ler aqui para você ver que é diferente. Deixa eu só encontrar aqui, tá? Por isso que eu gosto de manual, viu? Filtro de ar. 141. Seção 140, página 1. Aqui, ó. Se a luz de aviso do filtro acender durante o funcionamento, retire e limpe o elemento primário. Linha 6J. O elemento primário pode ser limpado até 5 vezes. Troque-o após as 5 limpezas ou 2 anos de funcionamento. Aqui tem uma coisa que é importante, que vale para todas as máquinas, tá? Tem alguns detalhes que às vezes, sei lá, acho que o pessoal esquece de colocar no manual. Então, tem alguns fragmentos de informação que a gente encontra em um, mas que vale para todos. Aí tem outro fragmento que está em outro manual que também vale para todos. Olha só, isso aqui vale para todos. Nunca ligar o motor sem o elemento primário no lugar, né? Então a gente nunca funciona nenhum motor se os filtros não estiverem no lugar, o compartimento todo fechado, bonitinho, tá? E isso é outra coisa que eu já vi, o pessoal funcionar o motor sem filtro de ar. O que que aconteceu? Sugou um monte de sujeira lá para dentro, né? Eu já vi, eu já vi o cúmulo, eu já vi, não fiz, né? Mas eu já vi o cúmulo de um operador lá no meio do campo tirar o filtro de ar primário que estava obstruído, deixou a máquina funcionando e colocou o filtro no cano do escapamento do trator para soprar o filtro no cano do escapamento. Eu já vi isso, não sei se alguém de vocês já viu isso. Se alguém já viu, coloca aí nos comentários também. Eu já vi essa barbaridade, né? Imagina você soprar um filtro de ar de papelão no gás do escapamento que está saindo ali numa temperatura super alta, que às vezes até faísca sai junto. Imagina, o que sobra desse filtro? Não presta mais, né? Então, nunca façam isso, né? Nem colocar no gás do escapamento e nem deixar a máquina funcionando sem filtro, tá? Então, continuando aqui o CJ, né? Ele até fala aqui para primeiro dar umas batidas. Essa questão da batida é importante também, de bater o filtro, né? Tem manuais que fala para não bater o filtro, mas não é bem assim, tá? Quando o manual fala para não bater o filtro, é para não dar. O pessoal às vezes pega o filtro e bate no pneu, joga no chão, né? É isso que ele está falando para não fazer. Quando você pega o filtro e dá umas batidinhas na mão de leve, isso não tem problema nenhum, tá? E inclusive isso tira vocês do prego muitas vezes, né? Você está lá no meio do campo, não tem compressor, acendeu a luz, a máquina perdeu força. Pelo menos para levar para a sede, você tira o filtro, dá umas batidinhas ali na mão, de leve, para não danificar. Já vai sair muita sujeira e você vai poder pelo menos ir embora para a sede e lá sim fazer o procedimento adequado, né? Seja a limpeza ou seja a troca, tá?
Então a batidinha é isso, tá? A batidinha na mão, beleza? Nunca bater com força no pneu, por exemplo, tá? Porque isso acaba amassando, danificando a vedação, tá? E aí vai entrar sujeira. Então aqui, nesse caso aqui, ele fala para primeiro dar umas batidas de leve. Se com as batidas de leve não sair, aí fala que pode soprar com ar comprimido, tá? E aqui diz, ó, a pressão do ar comprimido não deve exceder 90 psi. Então no 6J aqui está falando de até 90 psi. Deixa eu ver se consegue pegar aqui, ó, 90 psi, tá? Então já é bem diferente dos outros. Então esse aqui, se não der as 5 limpezas, se a luz não acender, pode deixar até 2 anos. Os outros eram todos 1 ano, né? E esse aqui pode soprar com até 90 libras. Mas lembrando, tá? O Volney que perguntou aí. Esse aqui talvez seja diferente do 6J que você tem aí, tá? Então pegue o manual do trator que você tem aí. O manual que veio junto com o trator. Ah, mas o manual não está no trator. Ele está em algum lugar. Procura aí. Ele pode estar no escritório, no almoxarifado, na casa do dono, na casa do gerente. Em algum lugar esse manual está guardado se não tiver na máquina. Então dá uma procurada aí que você vai encontrar. Tá? Então, pessoal, é um assunto bem extenso, né? Aqui, como sempre, tá? Nas lives que eu faço aqui, o objetivo não é esgotar o assunto, tá? O objetivo aqui é discutir o assunto, trazer a reflexão, vocês pensaram no assunto, e mostrar aqui o caminho, né? Vocês viram que o caminho é o manual, né? E vocês viram aqui, ó, não importa a máquina. Eu procurei aqui em manuais de várias marcas, né? Todos eles têm a informação, né? Então vocês têm a informação aí acessível. Todas as marcas aqui. Então todo manual tem essa informação. Então, ao mesmo tempo, ó, de certa forma, eu sei que eu acabei complicando a vida de vocês, né? Falando que não existe uma regra. Mas, ao mesmo tempo, eu mostrei onde vocês encontram a informação. E essa informação está acessível. Porque toda máquina vem com manual. Tá certo? Então, procure sempre o manual. Veja qual o procedimento recomendado. Quantas vezes pode limpar. Se não deve limpar. Qual a pressão. Com quanto tempo tem que trocar. Tudo isso está no manual. Então, veja a informação e siga o que o fabricante recomenda, tá? E se o gerente, o patrão, enfim, falar, não, mas eu estou mandando, eu quero que sopre o filtro todo dia. Pessoal, aí você vai fazer o quê? Você vai mostrar no manual, que o manual está mostrando outro procedimento. Mas se mesmo assim o gestor ali insistir e falar, não, mas eu estou mandando, eu quero que faça assim, mesmo que está errado. Aí chega uma hora que você tem que ceder e tem que fazer, né? Ó, eu sempre falo, não briga por causa disso, não xinga ninguém. E se brigar, não bota meu nome no meio, tá? Não coloca meu nome no meio da briga. Mas não briga, tá? Não briga, não xinga, não fica bravo com ninguém. Tenta convencer, mas se o convencimento não funcionar, chega uma hora, e eu já passei por isso também, chega uma hora que você tem que ceder e talvez fazer um procedimento até que você sabe que é errado. Mas você tem a obrigação de mostrar para o seu gestor, para o seu chefe, para o seu gerente, para o seu coordenador, que o que ele está pedindo para você fazer é errado. Você tem essa obrigação. Numa conversa tranquila, de boa, sem briga, sem nada. Mas se mesmo assim você tiver que fazer errado porque você recebe uma ordem superior e chega uma hora que a gente tem que cumprir essa ordem superior, porque afinal vem de quem paga o seu salário, mas se você informou que aquele procedimento é errado, a responsabilidade não é mais sua. Se der algum problema na máquina para frente, a responsabilidade não é mais sua, porque você avisou. Agora, se você sabe e não avisa, a responsabilidade cai sobre você. Tá? Então, faça isso, converse com seu gestor.
Tente de forma amigável, né? Eu sei que nem sempre vai funcionar, algumas vezes funciona, outras vezes não, tá? Mas não briga, não discute, conversa de boa. Mostre a fonte da informação. Não adianta falar, mas eu vi numa live no Facebook, no Instagram que o Ederson falou. Isso ninguém quer saber. Mostre o que o fabricante recomenda. Aí sim, aí você tem um argumento mais forte, tá bom? Pessoal, eu espero que tenha sido útil essa nossa conversa aqui, né? Eu acabei começando mais tarde, né? Por causa da reunião que estava aí com o Senar, né? Nós estamos, finalmente, vão retornar às aulas presenciais aí dos cursos técnicos do Senar. Os cursos de máquinas, né? A gente já vem presencial desde o ano passado, tomando uma série de cuidados, né? Máscara, álcool em gel, essa coisa toda. Mas agora o Senar vai retornar também com os cursos técnicos, técnico em agronegócio, técnico em fruticultura, técnico em zootecnia. A parte que é presencial vai voltar a ser presencial, então a gente estava tendo alguns alinhamentos, né? Então acabei tendo que começar um pouco atrasado, mas gostei bastante aí, o pessoal participou, deixou os comentários aí, e eu espero que tenha sido útil nessa conversa. Se tiver mais dúvidas, pessoal, deixem aqui nos comentários, tá? O pessoal, muita gente não assiste ao vivo, assiste depois. Deixa as dúvidas aí nos comentários, eu leio tudo depois. Dependendo, eu posso fazer uma segunda parte, não tem problema, eu posso continuar nesse assunto aí, ou na semana que vem, ou mais pra frente, tá? Então, se tiver mais coisas aí, deixe nos comentários, mande as dúvidas, tá bom? Ou eu respondo no comentário, ou se eu ver que está tendo muita dúvida, eu faço mais uma live, complemento sem problema nenhum. E se vocês tiverem também sugestões de pauta, de assunto para outras lives, não deixem de colocar aí também nos comentários, tá certo? Lembrando que toda semana, às vezes varia o dia, né? Mas geralmente na terça ou na quarta, essa semana foi diferente, que foi na quinta, mas sempre tem live falando aí sobre máquinas agrícolas, né? Buscando difundir informação, né? Como eu falei, muitas vezes o operador, o mecânico, o comboísta, o meloso, cada lugar chama diferente, né? Essa pessoa que faz a manutenção, a lubrificação, às vezes faz errado simplesmente porque não sabe qual que é o jeito certo. Então nós precisamos, né, difundir a informação, levar essa informação para mais pessoas. Só para complementar aqui, né? Muitas vezes o pessoal fala: ah, mas você está falando que um filtro aqui só pode soprar 2 vezes, mas o filtro é caro. Então eu vou soprar mais vezes, não estou nem aí, eu quero economizar no filtro. Pessoal, quem economiza demais no filtro vai gastar no motor. E assim, depende do tamanho, da marca, do modelo, do local, né? Mas uma reforma de motor não é barata. Tem máquinas aqui que o pessoal me fala que às vezes é coisa de 100, 150, 200 mil reais ou até mais. Uma reforma de um motor grande, de uma máquina grande, né? Então, pensa bem, né? Avalia, poxa, será que compensa mesmo economizar em filtro? Eu não estou falando para esbanjar, não. Eu estou falando que, claro, se o filtro tiver em condições, nós vamos tentar usar ele o máximo possível para economizar na troca do filtro. Mas desde que ele esteja em condições, em boas condições. Se ele está furado, se ele está danificado, se está passando sujeira, troca. Não economiza usando filtro furado. Não faça isso. Você vai até economizar no filtro, mas vai gastar na reforma do motor. E eu sempre falo o seguinte também: reforma do motor é cara, muito cara, e é um transtorno. E o tempo que a máquina fica parada é ainda mais caro do que a própria reforma. Porque a máquina ela só vai dar problema quando você mais precisa dela. É no meio do plantio, é no meio da colheita, é no meio da pulverização. Máquina parada em barracão não dá problema. Ela só dá problema quando você precisa dela. E aí uma máquina que vai ter que ficar uma semana, 2, 3 parada para reformar o motor,
esses dias eles têm um custo também, que muitas vezes não aparece. As pessoas nem sabem direito que ele existe, mas existe. E na maioria dos casos, esses dias que a máquina fica parado custam muito mais caro do que a própria reforma, que já é cara, que já são valores altos. Então, assim, compensa economizar filtro usando um filtro furado? Compensa fazer a limpeza de qualquer jeito, usando a pressão errada, soprando por fora, não fazer a inspeção? É, compensa não treinar o operador para que ele saiba disso? Às vezes o pessoal não quer parar o operador 3 dias ou 5 dias para fazer um treinamento. Acha que é um custo muito alto. E quanto é que custa uma reforma de motor? E quanto é que custa um dia de máquina parada? Não custa muito mais caro do que isso? Então, cuidado com as falsas economias, tá? Cuidado, cuidado. Tem algumas economias que elas podem sair muito mais caras lá na frente. Tá? Então, eu não estou dizendo para esbanjar, claro, nós vamos usar o máximo possível dentro das boas condições, mas se tiver que trocar, troca. E para não cair em tentação, uma recomendação que eu sempre dou é o seguinte: filtro de ar é um filtro que a qualquer momento pode dar problema. Ele pode entupir, pode furar, pode rasgar a qualquer momento. Então, para não cair em tentação, tenha sempre um reserva. Tenha sempre um filtro novo guardado ali no almoxarifado da fazenda, na sede ali em algum lugar, onde cada um tem ali seu estoque de peças, né, sua oficina, enfim. Deixa sempre um filtro ali de reserva. Porque daí, qualquer momento que der algum problema, você percebeu que está furado, foi soprar, danificou. O que acontece? Muitas vezes a gente vai soprar o filtro e acaba danificando. Acontece. Sem querer. Mesmo tomando os cuidados, com a pressão, soprando só por dentro, tudo direitinho. Mas você vai lá, faz a inspeção e percebe, oh, está danificado. E aí, se você não tem o filtro reserva, e é sexta-feira à tarde, e ninguém está indo para a cidade para comprar, e o ônibus já está quase saindo, você tem que terminar aquela atividade antes de ir embora, você acaba colocando o filtro furado. Cai na tentação, né? Então, para não cair em tentação, tenha sempre o filtro reserva, tá? Pessoal, eu já me alonguei bastante, né? Mas a conversa tá boa aí, vocês participaram também. Então, apliquem isso, né? Vejam como que é na sua máquina aí, veja, procure o manual, se você não tem o manual, procure, veja onde é que ele está. De algumas máquinas hoje vocês até conseguem na internet ou no concessionário, enfim, se não tiver, imprime, tira cópia, às vezes tira cópia do manual da máquina do vizinho, enfim, dá um jeito. Então veja como é que é o procedimento, aplique o procedimento que é recomendado no manual. E aí com certeza a sua máquina ela vai parar menos, vai durar mais e você vai gastar menos com ela, tá bom? Então esse é o resumo de tudo dessa conversa, né? Tornar a máquina mais produtiva e com menos custo de manutenção, tá certo? Pessoal, obrigado aí pela companhia. Semana que vem vamos estar de volta aqui com outro assunto relacionado com máquina, então acompanhe. Se você assistiu, gostou, curte, compartilha, mostra para os colegas, mostra para o seu chefe, né, desse vídeo aqui. Isso vai ser bom aí para o seu trabalho, para o seu dia a dia e também é bom para mim, né? Quanto mais gente assistindo, mais as plataformas também divulgam esse trabalho. Isso me ajuda bastante também. Pessoal, obrigado aí. Boa noite. Até semana que vem. E todos os dias aí também eu coloco vídeos novos, então vocês podem ir acompanhando também dicas aí, aprendendo aí sobre máquinas agrícolas. Tá bom, pessoal? Tchau.